céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que lhe saldasse a dívida. Então os seus companheiros, vendo o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor lhe entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça que Ele fale com você. Aleluia. Que Ele ministre ao seu coração, assim como Ele tem ministrado através dos louvores e das orações. Que agora Ele fale através da palavra. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida nesse momento, Senhor, e nós te damos graças por ela, porque a Tua palavra é maravilhosa aos nossos ouvidos. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Não estamos aqui para ouvir o homem ou a mulher. Não estamos aqui em busca de discursos de sabedoria humana, mas nós viemos buscar, Senhor, as palavras de vida eterna que só o Senhor tem. Então fale conosco, usa a minha vida, usa a minha voz, porque nós estamos famintos e sedentos, Senhor, pela Tua palavra, e que ela não volte vazia para o Senhor, mas antes, Senhor, a Tua palavra cumpra em nós o propósito para o qual foi enviada. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Amém. Queridos, o Senhor Jesus, Ele foi questionado por Pedro aqui. Se nós voltarmos 2 versículos anteriores, nós vamos ver que Ele foi questionado por Pedro a respeito de quantas vezes nós deveríamos perdoar o nosso irmão que pecasse contra nós. E Pedro diz assim: Senhor, será que eu devo perdoar 7 vezes? E Jesus diz: não, você deve perdoar 70 vezes 7. E logo depois ele começa a contar esta parábola, porque o nosso Senhor, Ele gostava de ensinar
ficavam fixados na mente das pessoas que ouviam aquelas histórias. E então ele conta a história deste homem que devia ao rei, ao Senhor, 10.000 talentos. Ele tinha uma dívida enorme com o rei, que era uma dívida de 10.000 talentos. Eu até fiz um cálculo aqui para a gente ver o quanto que valia esses 10.000 talentos. Um talento de prata equivalia a 6.000 denários. Ou seja, ele devia 10.000 talentos de prata para o rei, ou seja, ele devia 60.000 denários. E ele não tinha como pagar aquela dívida. Por quê? Porque um denário era equivalente a um dia de trabalho. Se ele devia 60.000 denários, ele teria que trabalhar 60.000 dias para juntar aquele dinheiro. 60.000 dias daria 165 anos. Era uma dívida exorbitante. Era uma dívida que ele não podia pagar, ainda que ele trabalhasse toda a sua vida. E então o rei, ele diz assim: olha, você vai me pagar de qualquer forma. Venda ele como escravo, venda a esposa dele como escrava, venda os filhos dele como escravos e ainda venda tudo o que ele tiver, para que juntando esse montante de dinheiro, ele me pague aquilo que ele me deve. Mas aquele homem, vendo que aquela pena, que aquele julgamento do rei era muito grande, como que ele poderia ficar sem a sua esposa, sem os seus filhos, sem aquilo que ele possuía, ou sem mesmo até a liberdade da sua própria vida. Aquele homem, ele cai aos pés do rei e ele implora: Senhor, tenha paciência e eu vou te pagar tudo que eu te devo. Tenha paciência, Senhor, tenha misericórdia, que eu vou me esforçar e eu vou pagar a você, ao Senhor, tudo aquilo que eu lhe devo. Mas se você olhar pelos olhos da possibilidade, você percebe que aquela era uma promessa que não podia ser cumprida, porque a dívida dele era muito grande. Mesmo que ele trabalhasse todos os dias sem folga, mesmo que ele trabalhasse 24 horas por dia, mesmo que ele trabalhasse em 2 empregos, 3 empregos, ele não ia conseguir pagar aquela dívida, porque ela era uma dívida muito grande. Mas o rei é misericordioso. O rei é compassivo. O rei, quando olha o desespero nos olhos daquele homem, ele tem misericórdia dele. E então ele não diz que vai ter paciência. Olha só como que Deus é conosco. Ele não diz que vai ter paciência e vai esperar aquele homem pagar, mas ele perdoa toda a dívida. Aleluia. Ele liquida a dívida e a partir daquele momento aquele homem não deve nada para ele. E é isso que Jesus fez comigo e com você. Nós éramos pecadores, éramos pecadoras. Nós estávamos condenados e devendo a Deus um preço maior do que aquilo que nós poderíamos pagar. Então Jesus veio e Jesus pagou o preço do nosso pecado. Jesus pagou com seu sangue precioso. Ele deu a sua própria vida e ele comprou você e comprou a mim. Ele nos deu vida, ele nos deu liberdade, ele nos deu algo precioso. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele homem
E aquele homem devia para ele o valor de 100 denários. Percebam a proporção da dívida. Ele devia 10.000 talentos. Aquele homem devia 100 denários. Ele devia ao rei 60.000 dias de trabalho. Aquele homem devia a ele apenas 100 denários, apenas 6.000 dias. Mas aquele homem, quando ele vê o seu conservo, e o seu conservo pede a ele: olha, tenha paciência, porque eu vou te pagar. Ele simplesmente não quis saber. Ele chamou os guardas, ele colocou aquele homem na cadeia. Aquele homem foi preso e ele ficou lá, e ele disse que ele ficaria lá até que ele pudesse lhe pagar a dívida. Mas olha só, os oficiais, os guardas, as pessoas que viram o que estava acontecendo, eles ficaram furiosos com aquilo. Eles ficaram abismados com aquilo que aconteceu, porque como podia um homem que recebeu um perdão tão grandioso, que recebeu uma dádiva tão gloriosa, agir de uma maneira tão leviana com o seu companheiro, tão sem misericórdia, tão sem amor. E então eles vão ao rei e eles contam para o rei o que aconteceu. E a consequência é que o rei entrega ele aos verdugos, ou seja, aos algozes, aos atormentadores, aos guardas da prisão, para que ele ficasse ali até que ele pagasse então os 10.000 talentos que ele devia. Porque ele não perdoou os seus irmãos. O que a gente aprende com essa história? O Senhor Jesus, quando Ele nos ensina a oração dominical, Ele nos ensina que nós somos perdoados por Deus quando nós perdoamos os nossos devedores. Ele nos ensina que o perdão de Deus é condicional. Da mesma forma que eu recebo perdão, eu preciso perdoar. Mas essa palavra perdoar não é uma palavra fácil. Porque muitas vezes nós pensamos que perdoar é justificar aquele que nos agrediu. Mas eu quero dizer para você que o perdão, ele não justifica o agressor. O perdão, ele não te coloca de novo na posição de ser ferida, de ser machucado, de ser ferido. O perdão, ele simplesmente te livra, ele te tira da cadeia, da prisão, ele te tira de um lugar onde você poderia ser preso pela amargura, pelo ódio, pelo rancor. Mas quando eu e você, nós abrimos o nosso coração, à medida que nós liberamos o perdão, nós recebemos essa dádiva de Deus. E quando Jesus usa essa parábola, Ele está querendo mostrar para nós a grandeza do perdão que nós recebemos. Porque o pecado, ele é comparado ao tamanho daquele que contra nós pecamos. Por exemplo, se eu pecar contra o pastor Renato, se eu agir com maldade contra o pastor Renato, a consequência do meu pecado vai ser do tamanho do pastor Renato. Se eu gritar com ele, a consequência do meu pecado vai ser do tamanho dele. Mas se eu chegar lá na rua e gritar com um policial,
a consequência do meu pecado vai ser do tamanho do policial. Ele vai usar a autoridade dele contra mim. Se eu for como é que chama? No fórum. E eu gritar com o juiz. A consequência do meu grito vai ser do tamanho do juiz. No mesmo momento, eu vou para dentro da cadeia. Porque eu vou indo contra a autoridade dele. Mas quando nós pecamos contra Deus, o nosso pecado é do tamanho de Deus. E qual é o tamanho de Deus? A Bíblia fala que Ele está nos céus e os seus pés estão na terra. Ele é o Criador de todas as coisas. O tamanho dele é imensurável, é incalculável. Ele é grandioso, é soberano, é onipotente. Então a nossa dívida para com Deus é o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus é incalculável. E se eu e você, sendo devedores e devedoras, se eu e você, todos os dias, mesmo sem querer, nós pecamos contra Ele, às vezes com um pensamento, às vezes com uma atitude, às vezes com uma palavra, com um desejo, às vezes simplesmente por ficar quieto quando eu não deveria ficar, nós pecamos contra Ele. Mas Ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele pagou o preço da afronta do nosso pecado. A nossa dívida foi anulada. O Aleluia. preço que nós devíamos foi pago. Glória a Deus. A partir do momento que Ele foi entregue naquela cruz, eu e você não temos mais condenação. Não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele perdoou o nosso pecado. Todos os nossos pecados. Para Deus não existe pecado pequeno ou pecado grande. Pecado é pecado. Mas nós muitas vezes nos recusamos de perdoar o nosso irmão. Nós muitas vezes pensamos que a afronta dele é grande demais para eu perdoar. Que a palavra dele é grande demais para eu perdoar. Que a atitude que ele cometeu é grande demais para eu perdoar. Mas nós nos esquecemos que o pecado do qual nós fomos perdoados é incalculável. Aleluia. Nós recebemos em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você hoje que essa campanha 70 vezes 7, ela nasceu no coração de Deus. Eu quero dizer para você hoje que a liberdade, a paz de espírito que você procura e você não consegue está presa no perdão que você não libera. Porque enquanto tem mágoa no seu coração, enquanto você retém e você não libera o perdão, você está dando uma brecha para que seja criada uma raiz de amargura no seu coração. E essa raiz, ela vai ser o lugar por onde Satanás vai entrar com os seus demônios e vai trazer destruição para a sua vida. Mas quando eu e você perdoamos, quando nós decidimos perdoar, porque o perdão é uma decisão, e eu quero que você fique bem ciente que eu até escrevi isso aqui, olha, perdoar
perdoar não significa concordar com o que foi feito. Perdoar não significa anular a atitude do outro, a gravidade da atitude do outro contra você. Perdoar não significa que você deve se colocar na posição de ser magoado ou ferido novamente. Mas sim que você não permitirá que o ressentimento te torne prisioneira ou prisioneiro, ou que a falta de perdão se torne em amargura e venha fazer definhar sua alma. O perdão é uma escolha. E quando você libera o perdão, quer dizer que você pode seguir em frente. Aleluia. Porque enquanto a mágoa está aqui, você está preso na dor. Enquanto a amargura está aqui, você está preso. Você não consegue ir para frente, você não consegue ir para trás. A sua vida não anda. Por quê? Porque você está preso, presa. Mas você tem o poder de escolher o perdão. Você tem o poder de escolher seguir em frente. Você tem o poder de escolher viver uma nova história. Viver a história que Deus escreveu para você. Amém. Glória a Deus. Porque o que aconteceu no seu passado não define você. As palavras que te disseram não definem você. Mas o que define você é o que Deus diz ao seu respeito. O que aconteceu não é importante. O importante é o que você vai fazer com o que aconteceu. É a atitude que você vai tomar. E se você permitir que a mágoa te prenda, você nunca vai viver aquilo que Deus preparou para a sua vida. Aleluia. O perdão que foi liberado vai ser revogado. Olha que triste isso. Aquele cara, irmãos, ele estava livre. Ele não devia nada mais. O rei tinha perdoado. Ele podia simplesmente seguir a vida dele feliz com a família dele, aprender a administrar melhor para ele não dever de novo. Mas ele recusou partilhar aquilo que ele recebeu. E porque ele recusou partilhar o que ele recebeu, ele foi entregue aos verdugos. Ele foi entregue àqueles homens que representam também demônios, atormentadores, perturbadores, porque uma pessoa que tem uma mágoa enraizada no coração dela, que ela não consegue perdoar, ela é atormentada por aquilo. Ela vive debaixo daquela sentença. Outro dia eu estava aconselhando uma moça. Essa moça tem uma ferida muito profunda na alma dela com o pai. O pai abandonou quando ela era criança e ela sente que ela é rejeitada. Mas ela se recusa a perdoar o pai. E por se recusar a perdoar o pai, ela não consegue ser amada por ninguém. Porque ela acha que todo mundo vai abandonar ela como o pai abandonou. Então olha o que a falta de perdão faz. Ela não consegue receber o amor da mãe, ela não consegue receber o amor dos irmãos, dos amigos que a amam muito, das pessoas que gostam dela, porque ela está presa naquela situação que ela não consegue liberar perdão. Aquilo se tornou uma cadeia que impede ela de viver o propósito de Deus na vida dela. Deus não quer isso para você. Ele não quer isso para mim.
mas Ele tem algo novo para nós. Aleluia. Ele tem algo glorioso reservado para a sua vida. José, irmãos, ele foi lançado naquele poço. Ele foi vendido como escravo. Ele virou prisioneiro no Egito. Mas no dia que ele liberou perdão para os irmãos dele, no dia que ele teve contato novamente com os irmãos, e ele liberou perdão, ele abertamente perdoou os irmãos, ele teve a sua vida de volta. Ele entendeu que tudo aquilo fazia parte do propósito de Deus para preservar Israel. Ele entendeu que até o sofrimento dele, até naquela dor, naquele sofrimento, até aquilo, tinha algo produtivo, tinha algo precioso. Então que você não se deixe mais ficar presa pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento, mas decida perdoar. Você não vai perdoar de uma hora para outra, não é? É só estalar os dedos. Mas se todos os dias você decidir, você dizer para você mesma, olha, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo essa pessoa, eu decido perdoar, eu decido perdoar. Deus vai trabalhando no seu coração e um dia você vai perceber que você está livre dessa dor. Amém. Você estará livre. Você vai viver o novo de Deus na sua vida. Mas decida perdoar. Decida receber a dádiva do perdão. Decida viver aquilo que Deus tem preparado para você. Maior do que tudo que você pensou, do que tudo que você imaginou, do que aquilo que você planejou. Os planos dele são infinitamente maiores. E você vai poder desfrutar disso quando você abrir o seu coração e se livrar dessa dor, dessa mágoa que te prende, que te persegue e que te impede de receber o que Ele tem para você. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você pense nesse momento em alguma situação, em alguma pessoa que de repente vai brotar na sua mente aí, que você foi ferido, que você foi machucada, que você foi atingido e que doeu, e que você sabe que essa dor está te impedindo de viver o propósito de Deus. Que nesse momento você possa dizer para Deus e para você mesmo: eu decido perdoar. Eu decido me ver livre dessa mágoa. Eu decido hoje viver livre dessa dor, dessa ferida. Eu sei, que não vai ser fácil, mas eu decido perdoar. Eu decido liberar o perdão. Eu não quero mais ser prisioneiro. Eu não quero mais ser prisioneira dessa situação. Eu decido perdoar. Aleluia. Ora, Massúria, canta lá, Massúria, lá, sim, era lá, Massúria, canta lá, Massúria. Ora, Massúria, lá, canta lá, e você está dizendo assim, mas só eu sei o tanto que doeu.
amor sobre cada vida. Testifica, Deus, a tua palavra sobre cada coração. Meu Pai, em nome de Jesus, faz soprar o teu vento e mudar o rumo de histórias, de pessoas, Senhor, que estão aqui nessa noite. Dá a força que ela precisa para perdoar. Dá a força que ele precisa para seguir em frente, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque tu és Deus e não homem. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade. Pastora Maria, Pastor Renato. Deus abençoe vocês.